Eu estava assistindo um vídeo no YouTube onde falava sobre a cura, né, que diz que nem toda ausência é solidão, ou nem toda solidão é ausência. Muitas vezes é solo fértil para a gente renascer. E eu comecei a escutar sobre isso e eu me identifiquei muito, porque eu passei por uma fase de solidão muito grande quando eu comecei a mudar, quando eu comecei a me entender. Ali o autoconhecimento, eu ver que os ciclos que eu vivia, os ambientes que eu vivia, aquilo não era para mim. A nova Geisa que eu estava descobrindo, quem eu queria ser, buscando ali os meus valores, aquilo ali não estava batendo. E aí no texto, no vídeo, ele até falava, né, que esse momento de solidão, porque você não pertence mais àquele lugar que você vivia, mas você também ainda não construiu aquele novo. E a gente tá nessa fase e por isso a gente tem esse momento de solidão. Mas é algo bom, porque a gente tá saindo meio que daquela lama, mas assim é algo difícil, por mais que a gente esteja saindo de ambientes tóxicos, deixando pessoas que não eram boas pra gente, ainda assim aquilo era familiar. Aquilo nos trazia uma certa segurança. É contraditório, né? Algo que não nos faz tão bem, ainda assim era confortável pra gente. Mas acho que dá pra vocês entenderem o que eu tô tentando dizer. E aí como era um vídeo grande, ele tem 22 minutos e é só falado, só falação, não tem uma pessoa falando, são só a voz da pessoa falando. Eu acabei assistindo ele em partes e aí eu terminei hoje, onde teve outra parte que eu me identifiquei bastante. Que ele diz aqui: você não está apenas mudando hábitos, está enterrando. Nossa, essa aqui veio que nem uma facada. Você está enterrando uma identidade construída em cima de trauma, carência e medo. Nossa, essa aqui veio. Essa veio pra mim, veio pra mim, veio pra mim. Eu falei, putz, grila. E aí, E aí veio também a questão da dor, por que a gente sente tanta dor, esse momento de solidão, esse momento de mudança que aparentemente deveria ser algo assim, logo de cara, maravilhoso, perfeito, mas há muitas renúncias nesse processo da gente de mudar. Por isso que há tanto sofrimento. Aí aqui eu peguei a descrição do vídeo, né, porque é o perfeito. Eu falei, esse aqui eu vou guardar, porque esse aqui eu me vi nesse negócio aqui inteirinho. Então, por quê? A gente foi construída em cima de traumas, com medo de rejeição, essas coisas, né, carência. E aí, a partir do momento que a gente muda, ele fala que a gente está renunciando ao eu funcional, que sempre sorria mesmo quando sangrava por dentro. Quantas vezes a gente estava ali sorrindo para agradar outras pessoas, mas por dentro a gente não estava nada bem. Está soltando a criança que se calava para ser amada. Gente, quantas vezes a gente ficou quieto para as pessoas gostarem da gente? Adolescente que se anulava para pertencer. Ou então a gente fazia algo que a gente nem mesmo gostava, ou então a gente desconhecia se gostava, né? Para pertencer, para estar ali no grupo, para ser amado, para receber um elogio, o medo da rejeição, né? O medo de ficar sozinho. E o adulto que se sabotava para não ser rejeitado. Essa morte dói e muito. Tudo isso que a gente fazia, a gente vê que isso tá morrendo, também dói. Incrivelmente também dói. E aqui também diz, né? Por isso você vai se pegar chorando do nada. Era uma fase que eu chorava muito, tanto por conta da depressão, foi um momento ali que eu tive recaída da depressão, eu chorava muito, meu Deus do céu, foi um dos momentos mais difíceis, assim, na minha vida. E aqui fala, vai sentir saudade de coisas que nunca foram boas, mas como eu citei, né, mas que eram familiares. Isso daqui é outra coisa que me deixa, no momento de terapia, quando eu tô trabalhando isso na terapia, com a minha psicóloga, desenvolvendo ali algumas coisas do que eu já vivi, como é que era, os motivos, e que
as coisas que eu passava, que eu falava: "Meu Deus, como é que eu aceitava isso? Como é que eu era burra desse jeito?". Mas era o que eu tinha, era o que eu sabia fazer. Eu não Mesmo assim ainda dói, né, porque ele fala aqui que quando de um processo que a gente se vendia, eu vou achar também depois essa frase, que durante todo esse período a gente se vendia muito barato. E é isso que eu me vejo hoje. Eu eu não tinha valor algum. Eu simplesmente fazia as coisas para viver, agradar as outras pessoas. E eu não via valor em mim. Como é que eu ia fazer com que as pessoas vissem valor em mim? E aqui, continuando, né? Vai sentir raiva de si mesmo por ter permitido tanto. Vai sentir vergonha por ter aceitado tão pouco. Eu aceitava tanta migalha assim, que hoje eu olho, meu Deus, como é que eu vivia dessa forma? Eu não vivia, né? Eu só estava tentando sobreviver. Era o que eu sabia fazer. Eu só tentava sobreviver. Como é que eu aceitava tão pouco? Vai querer voltar atrás só para ter de novo aquela falsa sensação de segurança. Que aí, muitas vezes, esse é o momento que a gente pensa em desistir daquela mudança, que tenta largar a dor que a gente está vivendo, porque é uma dor muito grande, a gente não está suportando, e a gente pensa em voltar atrás, em ter aquele sentimento de pertencimento, por mais que fosse ali sendo submisso a outra pessoa, pelo menos a gente estava recebendo elogio, um abraço, parecia que estava sendo querido, né? É difícil o processo. Hoje eu consigo enxergar isso muito melhor do que antes, do que quando eu estava vivendo essa fase, mas ainda assim, mesmo chorando, eu faço terapia. Hoje eu faço de 15 em 15, hoje as coisas estão mais tranquilas para mim, graças a Deus. Mas eu fazia semanalmente e tinha semanas que eu fazia 2 na semana, porque era uma fase que estava muito difícil. Esse processo de mudança, a gente percebeu o quão tóxico eram as pessoas que a gente achava que fazia bem pra gente, que a gente achava que nos amava, que nos queria, mas estava sendo apenas uma via de mão única, ou então a gente estava sendo basicamente usado, uma via de mão única da mesma forma, né? Ou então, é porque eu esqueci a palavra, estava sendo, não é subordinado, eu esqueci a palavra. Tipo isso, como usado. E depois que a gente consegue perceber, mais um dia sendo TDAH, que eu esqueço o que eu estava falando, é a ligação do que eu estava falando. Parabéns, Geisa. É isso. O momento, a gente muitas vezes vai precisar da solidão, mas que isso não quer dizer ausência, isso não quer dizer uma coisa ruim. Muitas vezes é isso que a gente precisa para a gente se conhecer, enxergar os ambientes que a gente vive, as pessoas com quem convive com a gente, que aquelas pessoas que nos chamam, que parece que nos amam, que fazem questão da nossa presença. Será que fazem questão da nossa presença mesmo? Ou de algo que a gente fazia para elas rirem, mas no fundo não fazia a gente feliz? Ou então porque a gente saía e levava algo que fosse agregar na vida da pessoa, mas não necessariamente agradar a nós, fazer algo por nós. Depois que a gente começa a enxergar isso, hoje eu tenho uma ciência muito maior, tanto por conta da terapia, autoconhecimento, hoje eu faço psicologia, né? Eu sei que é natural do ser humano a gente ser egoísta. Umas pessoas mais, outra menos. E outra coisa que eu aprendi na terapia é: as pessoas vão te tratar do jeito que você aceita. A gente precisa se conhecer, a gente precisa aprender a impor limites, que isso era uma coisa que eu não conhecia sobre mim, então eu estava sempre disposta para o outro. E a partir do momento que você começa a dizer não, você é ruim, você está estranha, as relações vão ficando difíceis, por isso que também há momentos de solidão, até mesmo por parte da família, porque você está ficando estranha, você está ruim, você é egoísta, isso e aquilo. É algo que vai durar um tempo, é difícil. Eu, particularmente, precisei da minha psicóloga para ela me auxiliar nisso. Eu acredito que se não fosse ela, assim, Deus em primeiro lugar, mas segundo a minha psicóloga, ela foi uma das minhas bases ali para ter me ajudado a ter iluminado o meu caminho e direcionado. Claro que para quem
faz psicoterapia sabe que psicólogo não fica dando conselho, não fica dizendo o que você tem que fazer. Ele vai ajudando a gente a clarear os nossos caminhos de acordo com os nossos valores, de acordo com o que a gente busca. Vai ensinando a gente a procurar as respostas dentro de nós. Ela, no caso, que é minha psicóloga, a Anne, ela não me falava a resposta de nada. Algumas coisas ela tinha que me dar um tapa assim, meio que na cara, porque eu sou um pouco sonsa, eu sou uma TDAH, às vezes eu sou bem lenta para algumas coisas, mais que esteja debaixo do meu nariz. Aí ela tinha que falar, Geis, é isso e assado, é isso que fulano faz e isso. Mas isso são coisas mais raras, que não é nem... Não, como é que eu falo assim? Que em algumas pessoas tem que acontecer. O profissional tem que falar porque terapia é isso, é de acordo com cada paciente. Então, no geral o processo é difícil, ele é duro, mas ele é necessário. Hoje os meus ciclos são muito mais, os poucos ciclos que eu tenho têm muito mais valores, têm mais significados. Eu tenho uma alegria muito maior aqui dentro de mim, eu não dependo dos outros para ser feliz, eu não dependo do externo para ser feliz, eu vejo beleza aqui, nos passarinhos, essas coisas. Isso é outra coisa do texto também que ele fala, que quando a gente começa a se conhecer, a gente tem tanto de nós que a gente acha a resposta aqui, a gente acha a alegria aqui, a gente tem tudo aqui. Não de uma forma egoísta, porque o ser humano não nasceu para viver sozinho, né? Mas, quando eu não faço o roteiro, eu saio assim, falando loucamente, né? Mas eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Busque o caminho, a terapia, o autoconhecimento foi uma das coisas que mais me ajudou. Siga firme. Muitos momentos eu não estava tão firme, mas eu continuei. E para mim vale muito a pena. Hoje eu sou feliz aqui por dentro. Eu não preciso mais de compras, viagens, essas coisas quando eu precisava, ou como eu fazia. Eu não precisava mais da validação de outras. Hoje eu não preciso mais, né? Na verdade, né? Validação de outras pessoas. Para saber que eu tenho valor, que eu tenho muito valor, eu sei ser feliz hoje no simples, essas coisas. Você vai construindo o que faz sentido para você. O processo é difícil e nem sempre a solidão quer dizer ausência, mas também pode ser um pedaço ali de terra onde vai nascer uma árvore muito frutífera. Mas em alguns momentos essa árvore vai precisar passar pelo deserto, ou então por uma tempestade muito grande, para saber se ela é capaz e se ela merece render todos esses frutos mesmo.